Pegue então a sua Bíblia comigo e abra ela no livro de Carta de Paulo aos Efésios. Vou tentar falar de algo hoje que queima o meu coração. Parece um assunto simples, mas é um assunto complexo, um assunto muito profundo, mas que faz assim meu coração arder toda vez que eu falo sobre esse assunto. Então eu quero hoje compartilhar um pouquinho com você sobre o propósito eterno de Deus. Amém? Glória a Deus pela vida do pastor André que está aqui hoje. Aleluia. O pastor André está passando um processo aí de algumas cirurgias. Terça-feira vai ser a última, né, pastor? Vai tirar essas pedras que estão aí. Sabe aquele hino que diz assim, ó: remove a minha pedra, me chama pelo nome. Tem algumas pedras aí, mas amém, pastor? Em nome de Jesus, vai ser mais uma para a sua galeria de milagres. Profetiza por irmão que está do seu lado aí. Toda tribulação, provação que você está passando é mais uma para a sua galeria, porque você é campeão. Amém? Aleluia, glória a Deus. Efésios capítulo 3. Verso 11. Efésios 3, vamos ler o verso 11 e depois a gente vai ler mais alguns textos da palavra de Deus aqui. Deus nos ajude. Amém. Efésios 3, 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Terça-feira nós ministramos a palavra aqui, falamos sobre o plano de Deus para a nação de Israel. Eu encorajo os irmãos a assistirem as duas mensagens que eu preguei na terça-feira, as duas terças-feiras. Nós falamos aí, as duas últimas falamos sobre o plano de Deus, sobre a nação de Israel e sobre a igreja. Que a nação de Israel e a igreja é um povo só. Deus não tem duas noivas, Deus não tem dois povos, Deus não tem duas esposas, Deus só tem um povo só, amém? A igreja Israel é a nação eleita, a propriedade exclusiva de Deus, nação de sacerdote. Então nós falamos um pouco sobre a trajetória de Israel, falamos daquilo que Deus está fazendo ao longo da história, desde o primeiro momento que Deus chamou os hebreus, a partir de Abraão, e por conta da fidelidade que Deus fez a essa nação, a Abraão, a Israel, Deus não rejeitou o seu povo, Deus não muda, mediante a todos os desafios que eles enfrentaram, mesmo diante da rebeldia do povo, mesmo diante da infidelidade de Israel, mesmo diante de Israel ter muitas vezes rejeitado a Deus, Deus não falha, porque Deus é imutável. Josué 21:45 diz que todas as palavras que Deus disse à casa de Israel, nenhuma falhou, tudo se cumpriu. Deus não muda, e essa é a razão de Israel. A nação de Israel está de pé hoje nos nossos dias, diante de tudo que eles foram perseguidos, desde os dias de Abraão, desde o Egito, passaram por deserto, por provações, por guerras, por combates, até chegar à terra prometida, desde Jerusalém, nos dias em que eles viveram o auge dos dias de Davi e Salomão, os melhores dias de Israel. Depois vem uma decadência, houve uma divisão entre reino do norte e reino do sul, cativeiro babilônico, o povo sofreu, o templo foi destruído, Nabucodonosor entrou, eles passaram ali, tiveram que ser levados lá para a Babilônia. Depois veio os dias de Ester, império medo-persa. Naqueles dias houve uma trama também para destruir o povo de Deus. Deus levantou a rainha Ester e Deus protegeu o seu povo. Eles voltam de novo para Jerusalém, retornam, constrói os muros, reconstrói o templo, e ali eles voltam felizes. E houve ali toda a história de Israel no Antigo Testamento. Deus nunca desamparou o seu povo, Deus nunca rejeitou o seu povo. Quando lemos as primeiras páginas da Bíblia no Novo Testamento, nós vamos ver a história já nos dias de Jesus, Jerusalém ali, e depois de Jesus vem um período em que Israel também viveu um processo de
de mais uma vez serem dispersos. O templo foi destruído já no ano 70 do nosso calendário, e depois eles foram dispersos pelas nações, pelos povos. Parecia que Israel estava agora em extinção, um povo já que não existia, um povo que era muitas vezes maltratado, desprezado por outras nações, sem pátria, sem território, até que no ano agora, no século XIX, houve o auge da nação de Israel ser praticamente quase destruída por completo. 9 milhões de judeus, 6 milhões foram destruídos pelo Holocausto, pelo nazismo, já agora no nosso século. Uma nação que viveu tantas coisas, mas Deus nunca desamparou o seu povo. Deus nunca rejeitou o seu povo. Deus não desprezou as promessas que Ele tem para Israel. Em 1948, houve ali na ONU uma votação, e Israel em um só dia voltou a ser nação. E hoje, são 74 anos de um Estado novo de Israel. Hoje eles são referência para o mundo. Hoje eles são referência na tecnologia, na inovação, na agricultura. O exército de Israel hoje é o mais preparado na ciência. Eles desenvolveram aí tantas tecnologias, ganharam tantos prêmios, cientistas, médicos. Hoje a nação de Israel é uma referência. Hoje Jerusalém é o centro das questões econômicas, religiosas, geopolíticas e principalmente no que diz respeito às questões espirituais e proféticas sobre o tempo do fim. Foi isso que nós ministramos na terça-feira e falamos sobre toda essa história de Israel. E quando chegou no final do culto, o irmão José, ele chegou até mim, não sei se o irmão José está aqui. O irmão José chegou até mim e ele falou: pastor, essa mensagem que você trouxe hoje se resume em apenas uma frase. E eu falei: qual frase, irmão José? E ele disse: e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando o irmão José falou isso para mim, meu coração se encheu de alegria. Por quê? Porque eu vi que através da ministração o irmão José entendeu, e ele ficou maravilhado, e ele conseguiu enxergar a história de Israel a partir do propósito eterno de Deus. Eu fiquei muito maravilhado porque ele conseguiu enxergar todo o processo da história de Israel a partir de uma visão, a partir do propósito eterno de Deus. E ele declarou essa frase porque essa frase se repete 23 vezes nas Escrituras: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele conseguiu enxergar a partir do plano de Deus. Ele conseguiu entender que Deus só tem um plano. Ele conseguiu entender que Deus tem um povo exclusivo, separado, uma nação de sacerdotes. Ele conseguiu entender que Deus tem algo com a sua família, Deus tem algo com o seu povo, aleluia. E é isso que eu quero tratar nesta noite com os irmãos, entendermos e compreendermos o que está acontecendo na nossa vida, as Escrituras, a partir dessa visão, a partir do propósito eterno de Deus. Eu quero que você entenda um pouco sobre isso e que espero que Deus nos dê aqui sabedoria para eu poder explicar um pouquinho do que significa isso e como isso é importante para nós, como é importante entendermos o eterno propósito de Deus, como é importante entendermos que Deus tem um plano e tudo depois faz sentido para nós. A melhor coisa que tem é você saber qual é o plano, sabe? Quando você está fazendo qualquer coisa na sua vida, você precisa de um plano, você precisa saber a intenção, você precisa saber o propósito. Tudo faz sentido quando você entende por que Deus te criou, por que você está aqui. Por esse motivo, esse é o assunto dos assuntos. Essa é a revelação mais preciosa das Escrituras. Parece até simples falar isso. Deus tem um plano, Deus tem um povo, e Deus quer habitar com o seu povo. Parece tão simples, mas é muito profundo. Isso mexe conosco. Irmãos, eu já fiz seminário, eu já estudei, eu já li tantos livros, eu já fiz teologia, mas quando eu tive a oportunidade de enxergar as Escrituras, de enxergar a vida, de entender a razão da minha vida a partir do propósito eterno de Deus, tudo faz diferença. Agora as coisas fazem sentido. Sabe um óculos?
quando você enxerga a vida a partir de um óculos. Sabe, eu vi um vídeo de um menino daltônico. Não sei se você sabe, uma pessoa daltônica, ela não consegue enxergar as cores. Ela enxerga cores cinzas, preto, branco. Ele não consegue enxergar as coisas, as cores reais. E eu vi um vídeo na internet de um menino, uma criancinha, que desenvolveram um óculos para ele, um óculos para que ele seja fácil para ele enxergar, por conta do seu problema de ele ser daltônico. E naquele vídeo, quando ele coloca o óculos, ele tá vivendo normal ali, coloca um óculos nele, e ele começa a olhar ao redor, e ele vê tudo colorido. Ele começa a enxergar as cores, e é uma felicidade tão grande que ele expressa, sabe? Ele começa a chorar. Esse vídeo me tocou, e eu logo, quando eu estava escrevendo essa palavra, eu logo me lembrei disso. Ele passou a enxergar a vida da forma que ela é, ele passou a enxergar a vida, entender o mundo como ele é, ele passou a ver as cores. Da mesma maneira, irmãos, é aquele que enxerga a vida, que enxerga as Escrituras, que enxerga o tempo que nós estamos vivendo hoje, a partir da cosmovisão correta, a partir do óculos certo. Da mesma maneira, somos nós, quando nós colocamos o óculos correto, quando nós entendemos qual é o propósito da minha vida, qual é o propósito de Deus para a igreja, por que eu estou aqui. E sabe, quando uma pessoa ela não está com os óculos corretos, quando ela não entende isso, não adianta tentar explicar, não adianta tentar convencer a pessoa, não adianta tentar mostrar para ela. Infelizmente, muitos estão enxergando a vida com óculos errado. Muitos têm uma cosmovisão da vida a partir de uma narrativa que ele ouviu, não é a partir da verdade. Ele enxerga a vida a partir da narrativa que ele está ouvindo. Principalmente hoje, nos nossos dias, você pode falar para a pessoa, você pode desenhar, você pega o caderno, você mostra para ela, você desenha para ela, você explica para ela, você mostra para ela, mas se ela não tiver com o óculos certo, não adianta desenhar. Por quê? Porque ela está escrava daquela narrativa, porque ela está escrava daquela visão, daquela ideologia. São crenças limitantes que a psicologia chama, pessoas que estão presas àquelas crenças, e você fala, e você desenha, e você aponta, e você mostra, mas a pessoa não consegue enxergar. Por quê? Porque ela está com o óculos errado, porque ela está cega, porque ela está presa a uma filosofia humana, porque ela está presa a uma ideologia, porque ela está presa a uma crença limitante, a uma visão, ela está presa a experiências que ela viveu, ao ponto de vista. Você já ouviu falar sobre essa frase? Eu tenho o meu ponto de vista. Cada um hoje tem o seu ponto de vista. Você vai conversar com alguém sobre qualquer coisa, a pessoa fala, não, eu tenho o meu ponto de vista, eu enxergo dessa forma. Isso é chamado de cosmovisão, isso é chamado de visões, de ponto de vista de cada um tem a sua opinião própria. Eu acho, sabe, os achismos, mas a pessoa não se baseia na verdade, a pessoa não se baseia no que está escrito na palavra, a pessoa se baseia em uma narrativa, se baseia em uma ideologia. Isso é horrível, e não adianta, irmãos, não brigue, não discute, não fique querendo tentar convencer ninguém, porque só quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Infelizmente, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o Deus desse século cegou o entendimento. E não adianta, quando uma pessoa está com óculos errados, quando ela não entendeu o propósito eterno, quando ela não compreendeu, quando ela não tem a luz do Espírito, ela está cega, presa, ela está aprisionada. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz da glória de Cristo e qual é a imagem de Deus. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 4, verso 1, que o Espírito afirma que nos últimos tempos, alguns vão se desviar da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores.
Pessoas vão estar ouvindo, e vão estar ouvindo a líderes, a ideias, a pensamentos, e quem está por trás desses pensamentos são espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Estão sob a influência de homens mentirosos. Irmãos, se não abrir os olhos, se você não tiver com os olhos abertos, se você não tiver o óculos correto para enxergar, não adianta. Não tem como ficar brigando, não tem como ficar impondo as coisas, se não abrir os olhos, se não colocar os óculos, vai enxergar a vida como aquela criança daltônica. Você vai explicar, o sol é amarelo, e a pessoa, não, o sol não é amarelo. Hoje, a necessidade de explicar o básico, que as pessoas não estão conseguindo enxergar, por quê? Porque estão cegas. Você pode abrir a Bíblia para a pessoa, você pode ministrar para ela, você pode apontar o caminho para ela, mas não adianta. Por quê? Porque está cego. Olha o que Jesus diz em Mateus 6:22. Se você quiser abrir a sua Bíblia, olha o que Jesus diz. A candeia do corpo são os olhos. A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem, o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se portanto a luz que há em ti for em trevas, que grandes trevas serão? Jesus está dizendo, tem que ter o óculos certo. Os olhos é a candeia do corpo. Olhos abertos. Declare para a pessoa do seu lado, olhos abertos. Irmãos, a Bíblia diz, não lancem pérolas aos porcos. Não gaste tempo tentando convencer ninguém. Não gaste tempo lançando pérolas aos porcos. Eu peço para você fazer algo que a Bíblia diz, nós precisamos orar para que a pessoa seja iluminada. Não tem como, se não houver iluminação do Espírito, não adianta. É bater em ferro frio. Quem está entendendo essa palavra nessa noite? Agora, quando nós temos a visão correta, irmãos, quando nós enxergamos a luz das Escrituras, quando nós temos o entendimento do propósito, eu posso trocar essa palavra propósito por desejo. Quando nós entendemos o propósito, o desejo, eu posso trocar essa palavra também por vontade eterna de Deus. Irmãos, você fica em paz. Você não está ansioso. Quem está entendendo, irmãos? Nós não perdemos a paz. Por quê? Porque nós sabemos que Deus está no governo do universo. Olha um texto importante para nós, principalmente hoje, porque eu não sei nem quanto está a apuração aí, entendeu? Não é melhor nem saber, nem vai no Google agora para saber quanto está a apuração. Olha o que Daniel diz, Daniel 2:20, abre a sua Bíblia comigo, por favor. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque Ele é a sabedoria e o poder. Verso 21, é Ele quem muda o tempo. Se você tem o óculos certo, você sabe que quem está no controle do tempo é Ele. Quem pode dar uma glória a Deus aqui, gente? É Ele quem muda o tempo e as estações. Vírgula, olha quem está no controle dos reis. É Ele quem remove os reis e estabelece reis. Se Deus quiser deixar o atual presidente lá, é Deus que vai deixar, irmão. E se Deus quiser tirar ele, quiser colocar um outro, mas pastor, o outro é Deus, irmão. Quem governa a nossa vida, é claro, somos cidadãos, é claro, temos uma opinião, é claro, nós temos
uma ideia dentro de nós, uma visão de mundo. Nós queremos um mundo melhor para os nossos filhos, nós queremos prosperidade, queremos paz, é claro, nós queremos isso, mas é Deus que está no governo de todas as coisas. É Ele que remove os reis, é Ele que estabelece os reis, é Ele que dá sabedoria aos sábios. É Deus que dá entendimento aos inteligentes. Verso 22, Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e a luz mora com Ele. O que eu e você precisamos é enxergar a partir do óculos correto. O que eu e você precisamos é de luz. O que eu e você precisamos é confiar em um Deus soberano que está no governo do universo. Então, pastor, como eu vou fazer então? Eu vou brigar com as pessoas, eu vou ficar discutindo, eu vou ficar impondo para as pessoas? Não, vamos seguir a receita de Paulo. A receita do apóstolo Paulo, qual é? Efésios capítulo 1, verso 16, volta para Efésios 1, 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Olha o que Paulo diz, verso 17, gente. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. O que nós devemos fazer? Orar para que Deus dê espírito de sabedoria e de revelação do conhecimento dEle. E o verso 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aleluia. Não é tempo de ficar querendo brigar, irmãos, sabe? É tempo de orar para que Deus dê sabedoria. Deus dê sabedoria para o povo brasileiro. Deus dê sabedoria para os pais de família. Que Deus ilumine o nosso coração para que possamos ter clareza, entendimento, para que possamos ter espírito de revelação. O que é revelação, irmãos? A palavra revelar é tirar o véu, aquilo que está ofuscando a visão, isso é revelação. É o que mais nós precisamos nestes dias, revelação, entendimento das Escrituras. Essa é a receita correta. Olha o que o Senhor Jesus diz em Mateus 13, vai comigo, Mateus 13, 10. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Senhor, por que o Senhor está falando por parábolas? Talvez hoje você está ouvindo essa palavra aqui, pastor, não estou entendendo nada. Jesus disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. O que Jesus está dizendo é que muitas pessoas não vão entender, irmão, porque Ele dá os segredos, os mistérios do reino para alguns, e não adianta ficar brigando, porque é Deus quem faz isso, amém? É Deus, irmãos. Se Deus não tirar a venda, ninguém mais pode tirar. Se Deus não tirar a venda, se Deus não arrancar o véu deles, ninguém mais pode fazer isso. Não adianta, pode plantar bananeira, não adianta, irmão. Pode desenhar no papel, não tem como. Por quê? Porque a vós quem? Os discípulos. Quantos são discípulos aqui? Revelação, irmãos, não é para multidão. Amém, gente? A multidão pode até estar seguindo Jesus, a multidão pode até estar no movimento, pastor André, mas revelação dos mistérios do reino dos céus é somente para os discípulos. E ele diz no verso 12:
pois ao que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouve nem entende, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Verso 16: mais do que feliz, porém, são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Mais do que feliz, irmãos, é aquele que entende o propósito eterno de Deus, é aquele que compreendeu os mistérios do reino dos céus. Aleluia. Por isso que você vai ler Apocalipse para todas as igrejas. No final da carta está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual deve ser a sua oração então? A minha oração, somente nesses dias, a oração do salmista no Salmo 119, verso 18: desvie dos meus olhos, Senhor, tira a cegueira dos meus olhos, Senhor, para que eu enxergue as maravilhas da sua lei. Qual deve ser a sua oração, irmão? Senhor, tira a cegueira dos meus olhos. Senhor, tira a cegueira dos meus olhos, tira os tapões dos meus ouvidos. Eu quero entender, Senhor. Eu quero ouvir, Senhor. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero entender qual é o teu plano. Eu quero entender qual é a sua vontade. Quantos aqui querem entender um pouquinho do propósito de Deus para a sua vida? Comece hoje. Se você não tem esse hábito, comece a pedir para Deus todos os dias: Senhor, desvenda os meus olhos. Senhor, desvenda os meus olhos, porque eu quero enxergar, eu quero contemplar as maravilhas da sua lei. Veja a reação de pessoas que descobriram o propósito eterno de Deus. Veja a reação de alguém que compreendeu. Se você quiser ir comigo, vai no livro de Jó comigo, capítulo 42. Todos aqui conhecem a história de Jó, amém? Quem conhece a história de Jó aqui? Vamos ver a reação de Jó depois que ele entendeu. Como Jó ficou depois da compreensão. Jó 42, verso 1. Sabemos de tudo aquilo que Jó passou, toda a provação que ele enfrentou. Aí no verso 1 ele diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Meu irmão, eu estou falando de um homem, a gente está lendo um homem declarar algo tão poderoso aqui, mas se você olhar todo o livro dele, desde o capítulo 1 que ele passou, o homem mais rico do Oriente na época, um patriarca, perdeu tudo, perdeu a sua saúde, perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu seus amigos. Jó só tinha uma companhia. Qual era a companhia de Jó? Um caco de telha, onde ele usava para tentar aliviar as enfermidades que estavam no seu corpo. Mas esse homem, depois de passar por todo o processo da vida dele, às vezes é necessário Deus nos colocar no vale, às vezes é necessário Deus nos colocar no deserto, às vezes é necessário, Deus permite nós entrarmos em situações que nós olhamos e não conseguimos compreender, não temos um entendimento do que passamos, mas Deus nos coloca nessa situação para quê? Para abrir os nossos olhos. Quem está entendendo isso? Às vezes Deus vai nos levar para lugares, irmãos, que não adianta tentar explicar e perguntar para Deus: por que eu estou passando por isso?
Por quê, irmãos? Esse porquê você está, por que eu perdi, por que eu fui ferido dessa forma, por que não aconteceu, por que o sonho não foi realizado, por que as coisas não fluíram da forma que eu queria, meu irmão, minha irmã que está aqui hoje, às vezes, boa parte dos desertos que passamos, é Deus que nos coloca, para quê? Para abrir os seus olhos. Quem está entendendo essa palavra? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito. Mateus 4. E foi Jesus Cristo conduzido ao deserto pelo Espírito. Às vezes, alguns desertos é Deus que vai nos colocar. Para quê? Para abrir os nossos olhos. Jó passou por tudo que passou, mas valeu a pena, porque no verso 42 ele declarou: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre conselho? Na verdade falei do que não entendia. Jó questionou, e aí ele entende: eu falei coisas que eu não compreendia. Eu falei de coisas que eu achava, eu entendia que era algo, mas eu falei sem saber direito. Quantas vezes a gente fala coisas sem saber direito, irmão? Quem está entendendo isso? A gente fala algumas coisas, irmãos, baseado na emoção. A gente fala algumas coisas na nossa vida e a gente age muitas vezes precipitadamente e a gente não sabe de nada. Jó está declarando, sabe o que ele está declarando aqui? Na minha versão, Jó está declarando assim: eu não sabia era de nada. Sabe de nada, inocente. Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele diz: escuta-me, pois havia dito, e eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Aí no verso 5 ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Veja a reação de um homem que entendeu o plano de Deus, entendeu o propósito eterno de Deus. Outra pessoa, o Salmo 119 verso 7, o salmista do Salmo 119 vai declarar assim: eu vou render graças a Deus quando com integridade de coração tiver aprendido os teus juízos. O que ele está querendo declarar aqui é: eu aprendi a adorar de verdade só depois que eu compreendi o plano de Deus. Tem gente que não está adorando a Deus porque não conhece a Deus. É por isso que Jesus olhou para a mulher samaritana e diz: vocês não sabem o que vocês estão adorando, porque vocês são samaritanos. Mas nós judeus, nós adoramos de verdade, porque a salvação vem dos judeus. Mas Jesus disse para ela: mas chegou a hora agora, os seus olhos vão ser abertos, você vai entender quem é que está falando contigo, eu sou o Messias. Chegou a hora em que Deus vai levantar os verdadeiros adoradores, porque eles vão adorar em espírito e em verdade. Outra pessoa, Salmo 63 verso 1, Davi diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como uma terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as minhas mãos. Davi escreveu essa canção num dos piores momentos da sua vida. Estava sendo perseguido. Davi estava vivendo um tempo de crise, e ele entendeu o plano de Deus, e do seu coração saiu uma canção dizendo: a tua graça é melhor do que a vida. Abacuque capítulo 3, depois de Abacuque passar por todo um processo, olha como Abacuque ficou, tempos de crise. Olha como Abacuque ficou depois de ele entender o propósito eterno de Deus, depois que ele compreendeu o plano.
Olha a canção que saiu dos lábios dele. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mas Abacuque, os babilônicos destruíram Jerusalém. Mas Abacuque, a cidade está destruída, o templo está destruído. Mas Abacuque, é injustiça o que está acontecendo, violência nas ruas. Ele entendeu o plano e ele declarou: mesmo que a figueira não floresça, eu entendi o plano. Mesmo que o produto da oliveira minta, porque eu entendi o plano. Mesmo que não haja vaca nos currais, porque eu compreendi o propósito eterno de Deus, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Aleluia! Quando a pessoa entende o propósito eterno de Deus, sabe qual é a reação dela? Mateus 13:45. É semelhante a um homem que encontrou, um homem que buscava boas pérolas, e encontrou a pérola de grande valor. E quando ele encontra a pérola de grande valor, Mateus 13:46, ele vende tudo e compra aquela terra. Quando alguém entende a pérola de grande valor, quando alguém entende o propósito de Deus, quando alguém compreende o plano eterno de Deus, o desejo de Deus, ele é semelhante a alguém que encontrou uma pérola. Então ele vende tudo que ele tem, e a vida dele agora diz respeito àquela pérola que ele encontrou. Mais um homem, olha a reação de um homem depois que ele descobriu o propósito eterno de Deus. Romanos 11, verso 33. Paulo está aqui expressando uma das canções mais profundas das Escrituras. E ele está escrevendo em Romanos 11. Romanos 11 ele trata justamente sobre Israel. Ele trata justamente sobre o plano de Deus. E ele entendeu que Deus não rejeitou seu povo. Ele entendeu, Romanos 11, 29, que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Quando Deus chama, Deus chama. Quando Deus dá, Deus dá. Quando Deus presenteia, Ele presenteia. Quando Deus escolhe, Ele escolhe. Aleluia. E depois dele compreender tudo isso, então ele entendeu o propósito eterno de Deus. Olha a reação de Paulo no verso 33. Ó, profundidade da riqueza. É por isso que quando a gente canta essa canção, irmão, não tem como. Quando a gente canta aqui essa canção, a gente se maravilha diante desse Deus. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Aí no verso 33, continuando, ele diz: quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem pode dar conselho para Deus, irmão? Quem pode aconselhar aquele que tem o universo no controle das suas mãos? Quem pode aconselhar aquele que tem no currículo Gênesis 1:1, que declarou através da sua palavra: haja céus e haja terra? Quem pode controlar? Quem pode dar conselhos a esse Deus? Quem pode conhecer a mente de Deus, irmãos? Alguém pode conhecer a mente de Deus? Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, atributos incomunicáveis que só pertencem a Ele. Só para você entender um pouco do que é aí a onisciência de Deus. Imagine todos os livros de
todas as bibliotecas de todos os países, nações, de todos os tempos. Imaginou? Quem já entrou numa biblioteca aqui? Quem já entrou numa biblioteca aqui, pelo amor de Deus? Quem lembra que existia biblioteca antigamente para fazer trabalho aqui? Aleluia! Você entra numa biblioteca, você vê lá todos aqueles livros, aquela galeria de livros. Agora imagine todas as palavras desses livros, todas as bibliotecas do Brasil, do mundo, das nações, seja em todos os séculos. Imaginou isso? Deus conhece cada palavra que está em cada um desses livros. Ele conhece. Isso é a onisciência de Deus. Imagine os grãos de areia que tem numa praia. Quantos gostam de praia aqui? Quantos gostam de pisar na areia da praia? Olha, tem irmão que saiu até no mistério. Aleluia! Glória a Deus, né, Gabi? Como é bom viajar, como é bom pisar na praia. Imagine aqueles grãos de areia que tem na praia, só na praia de Bertioga ou na praia grande. Mas tem gente que é mais chique, que vai lá para Búzios. Tem um pessoal que vai para Arraial do Cabo, o pessoal mais chique aí, que gosta de o pessoal do Nordeste, o pessoal mais chique ainda que vai para as praias da Flórida, e tem gente mais chique ainda que vai para as praias de Israel. Aleluia, glória a Deus. Imagine todas as areias, todos os grãos de areia. Deus sabe, Deus conhece. Aleluia. Aleluia. É por isso que Paulo diz: ó profundidade da riqueza. Quem conhece a mente, quem pode dar conselho a Deus, quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória eternamente, amém. Deus não mudou, Deus não se arrependeu, Deus não tem diversos planos, Deus não desistiu, Deus estabeleceu um plano e Ele é fiel. E Ele não muda, e esta é a razão de nós estarmos de pé. Respira fundo aí. A razão de você estar respirando agora é que Deus não muda. Aleluia. Isaías 46:10, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. Ele já anunciou tudo, irmão, desde o princípio. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e eu farei toda a minha vontade. É desse Deus que estamos falando aqui hoje, que não muda. Hebreus 6,13 diz que Deus, esse texto aqui Deus, ele fez a promessa a Abraão. Quando Deus fez a promessa para Abraão, Hebreus 6,13 diz, Deus fez a promessa para Abraão, e ele jurou por si mesmo. Ele jurou por si mesmo, visto que não havia alguém maior por quem jurar. A gente tem essa tradição, se você quer prometer algo mesmo, você tem que jurar por alguém acima de você. Quem nunca falou, eu juro pela minha mãe? Quem nunca fez isso? Eu juro pelo meu pai. Lembra da figuinha? Não sei quem inventou esse negócio de figuinha, irmão. Isso não existe, isso é superstição. Isso é perdição. Olha o que Deus está falando aqui, ó. Quando Deus fez a promessa para Abraão, Ele jurou por si mesmo, visto que não ter outro maior por quem jurar, e disse, por certo, te abençoarei, e te multiplicarei grandemente. E assim Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa, pois os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento
e para eles o juramento para a confirmação é o fim de toda disputa. Verso 17, assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, e interveio com juramento. O que o escritor está dizendo aqui é que Deus, para manifestar a clareza do compromisso que Ele tem com aquilo que Ele prometeu, aleluia, Ele fez um juramento, e Ele não jurou por alguém maior, porque não há ninguém maior do que Deus, então Ele jurou por si mesmo, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo, por meio de duas coisas imutáveis, nos quais é impossível que Deus minta. Declara isso para o irmão que está do seu lado. É impossível, irmão, que Deus minta. A Bíblia diz que todo homem é mentiroso. Não tem ninguém que nunca mentiu aqui. Somente Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Não adianta. Quando nós pecamos em Adão, a mentira já faz parte da gente. A gente acredita nas nossas próprias mentiras. Você conhece alguém que acredita nas próprias mentiras dele? Só conta mentira, meu é verdade, ele é verdade mesmo. Logo lembrou de alguém, né? Sempre a gente lembra de alguém. Tem gente que é bom, irmão, para contar mentira, né, meu? É? Como que é? Uma mentira muitas vezes falada, ela parece ser verdade, né? Mas existe algo impossível para Deus. Para Deus nada é impossível, mas existe algo impossível para Deus. O que é impossível para Deus? É impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Essa é a esperança e a âncora da nossa alma. E aí o escritor diz: segura e firme, fica firme nessa promessa. Essa é a esperança da nossa alma. Deus não muda. Deus prometeu para Abraão, 90 anos de idade, um velhinho com uma senhorinha que já estava, a aposentadoria dele já estava no limite já. Abraão e Sara estavam lá, irmão, vivendo em Ur dos Caldeus, e Deus chama aquele casal. Deus chama ele e diz: sai da tua parentela, eu tenho uma promessa, eu tenho um projeto, eu tenho um plano para você, vou fazer de você uma grande nação. Impossível aos olhos dos homens, mas não é impossível para aquele que está no governo de todas as coisas. Aleluia! E a promessa de Deus na vida de Abraão se cumpriu. De Abraão veio Israel. E Israel está de pé hoje, diante de tudo que eles passaram. Quando você olha o estado de Israel hoje, lembra de Abraão. Deus não mente, Deus não muda, Deus é fiel. Até para os cristãos, durante toda a história da igreja, Israel era coisa do passado. Um povo que perdeu a sua pátria no ano 70 e viveu disperso pelas nações, peregrinos, rejeitados pelos povos. Para onde eles iam, não encontrava abrigo. Até chegar a Segunda Guerra Mundial, ao ponto de Hitler lá tentar exterminar o povo judeu. Só tinha 9 milhões de judeus. Dos 9 milhões, 6 milhões foram exterminados. 6 milhões. 3 milhões de pessoas só. Olhando para a nação de Israel, olhando para eles, não tinha jeito, irmão. As promessas que Deus fez a Abraão, as promessas que estão escritas nas Escrituras, ao ponto da igreja olhar e dizer assim: as promessas são espirituais. Até que, em um só dia, em uma ação, uma reviravolta dos céus, 1948, eles voltam a ser nação. E hoje são 20 milhões de judeus.
pastor gosta dele, José Osvaldo Aranha. 1948, houve ali uma reunião na ONU, Organização das Nações Unidas, no que diz respeito à situação de Israel por conta de tudo que eles passaram na Segunda Guerra. Israel sempre foi rejeitado, a Palestina, que é a terra prometida, estava ali invadida por outros povos, pisadas por outros povos. Então, eles fizeram uma reunião. O que nós vamos fazer com eles? E ali na reunião empatou. Houve um empate. 50% decidiram, não vamos entregar a terra para eles não. O outro 50%, vamos entregar. Então, um brasileiro, por nome de José Osvaldo Aranha, recebeu a responsabilidade de desempatar, que foi chamado de voto de Minerva. Então estava nas mãos deste homem o futuro da nação de Israel. Na realidade estava nas mãos dele aquilo que Deus já estabeleceu na eternidade. Então ele votou sim. Ele votou sim. Depois desse voto, depois desse acordo, Israel, os judeus que estavam dispersos nas nações, eles puderam voltar para a sua terra. E hoje são 74 anos desse Estado novo de Israel. Hoje eles são referências para o mundo. Hoje eles são aqueles que recebem os melhores prêmios médicos, ciência, tecnologia, agricultura. E tudo isso tem a ver com o propósito eterno de Deus. Aleluia! Se Deus falou, Ele vai cumprir, irmão. Se Deus prometeu, Ele vai executar. Se Ele começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir essa obra. Deixa eu dizer algo para você. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Desde o início da história, Deus está executando o seu plano. De Gênesis a Apocalipse, Deus está comprometido com o seu propósito. Aconteça o que acontecer, independente de quem for presidente, independente da rebeldia dos nossos dias, independente da maldade dos homens, independente da falta de compromisso de muitas pessoas, independente da forma que muitos estão vivendo hoje, conforme os seus desejos e a sua vontade. Homens são pingo de água no balde como poeira, nações são menos do que nada, os reis da terra são menos do que nada. Deus está sentado nos céus e Ele tem a terra por apoio dos seus pés. Os moradores da terra são como gafanhotos. Isaías 40, 22. E Ele estende os céus como cortina e desenrola como tendas para nele habitar. E é Ele que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Sabe essa soberba que você vê nos homens por conta do poder? Para Deus isso não é nada. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra, e Ele sopra sobre eles, então seca a tempestade e os leva como se fosse palha. Já parou para pensar que a gente só tem 70 anos, 75 anos, irmão? Já parou para pensar nisso? A gente não é nada, irmão. Diante de todo o propósito de Deus, a nossa geração é só mais uma geraçãozinha. Quem está entendendo isso? É só mais um poderzinho, é só mais um presidentezinho, é só mais... Deus está no governo. Todas as nações são insignificantes diante dEle. Ele as considera menos do que nada, algo inútil. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga? O seu entendimento é insondável, mas Ele dá força ao cansado e multiplica a força daqueles que não têm nenhum vigor. Os que esperam no Senhor
se renovarão com suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. É por isso que eu e você precisamos viver debaixo do propósito eterno de Deus. Se existe um lugar seguro para estar, é debaixo do propósito eterno de Deus. E aqui eu quero concluir essa palavra, resumindo o propósito eterno de Deus em uma só palavra. Eu busquei uma só palavra para tentar explicar para você qual é o propósito eterno de Deus. E eu busquei, Senhor, me dê uma palavra para facilitar a compreensão da tua igreja. E Deus me deu a palavra. E eu quero dizer para você qual é essa palavra para você entender. A palavra para resumir tudo que eu estou pregando aqui hoje é a palavra Emanuel. Como podemos resumir o plano de Deus diante de tudo que eu falei aqui hoje? Nenhuma só palavra: Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Esse é o plano, irmão. Desde o início, desde a eternidade, essa é a vontade de Deus. Desde Gênesis, Apocalipse, Deus só está mostrando, só está revelando algo. Emanuel, Deus quer ter relacionamento conosco. Deus quer habitar no nosso meio. Em Gênesis era um jardim, em Apocalipse vai ser uma cidade jardim. E só tem um propósito: Emanuel, eu habitarei no meio deles, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Você pode ficar de pé? É por isso que quando você vai ler nas Escrituras, Deus vai manifestar o seu propósito em figuras. Deus Pai. Por que Deus Pai? Porque Ele quer ter uma família de muitos filhos. Propósito eterno de Deus, relacionamento. Aí você vai ler em outro trecho, Cristo. Para Cristo a igreja é a noiva. Por quê? Emanuel. Ele quer relacionamento. Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, ele prefigura o seu propósito como: vocês são templos do Espírito Santo. Emanuel, Deus conosco. Esse é o melhor lugar para estar, irmãos. É se relacionar com Deus. É saber que você tem um Deus que está cuidando de você. Aleluia. É saber que você tem um Deus que quer habitar no nosso meio. E o seu nome será Emanuel. Deus quer habitar no nosso meio. Esse é o plano para a sua vida. Você fecha os seus olhos agora. Enxergue a vida a partir desse óculos que eu te dei hoje. Independente do que acontecer, Deus está contigo. Independente da situação que você está passando, Ele está com você. E por quê? Porque Ele te escolheu. Por quê? Porque você é povo dEle, propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para nos resgatar, Ele veio para nos redimir. Para quê? Para que sejamos uma família para o Pai, para que sejamos a noiva do Cristo, para que sejamos a habitação do Espírito. Para que Cristo veio? Ele veio para nos trazer de novo para o plano. O véu que nos separava já não separa mais. Agora nós temos livre acesso à comunhão com Deus. Comunhão com Deus, relacionamento com Deus, é o segredo da vida cristã. É o segredo da nossa vida. A comunhão com Deus é o segredo da nossa vida. Tem muita gente fazendo tanta coisa, mas não tem comunhão com Deus. Não abra mão dos seus devocionais, não abra mão da vida de oração, não abra mão de você se relacionar com Deus na oração, não abra mão de meditar na palavra, porque quanto mais meditar na palavra, mais você estará vivendo o propósito eterno de Deus. Quero concluir agora perguntando para você: você está vivendo o propósito eterno de Deus?
Você está tendo comunhão com Deus? Você está se relacionando com Deus? Eu não estou perguntando se você está frequentando a igreja. Estou perguntando, você está vivendo o propósito eterno de Deus? Você está se relacionando com Ele? Porque é essa a vontade dEle para a sua vida. Ele quer você. Ele quer se revelar a você. Ele quer conversar com você. Ele quer ser seu pai. Ele quer ser seu pai. Ele quer ser, através do Cristo, que você seja noiva dele. E Ele quer que você seja, através do Espírito Santo, o templo onde a presença dele vai habitar. Aleluia. Nessa noite eu encerro convidando você a dizer para Deus: Senhor, eu quero viver o propósito eterno que o Senhor tem para a minha vida hoje. Nada, Senhor, nada é mais importante do que isso. Nada é mais importante do que desfrutar de uma vida de comunhão contigo, Senhor. Nada. Eu quero, Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero ter comunhão com o Senhor. O Senhor deseja habitar no nosso meio, Pai. E aqui estamos, nesta noite, com o nosso coração aberto, para viver o Teu plano para as nossas vidas, para viver o Teu propósito para as nossas vidas. Independente daqueles que estão vivendo o Senhor, cegos no mundo, Pai, nós oraremos para que eles entendam também. Nós buscaremos ao Senhor para que eles sejam iluminados pelo Espírito Santo, Senhor. Mas nós que estamos aqui, nós não abrimos mão de vivermos o propósito eterno que o Senhor tem para as nossas vidas. Diariamente, Senhor, eu quero cultivar o meu propósito eterno. Eu quero cultivar a minha vida de oração, porque toda vez que eu vivo em oração, eu estou fortalecendo o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Ó profundidade das riquezas, quanto da sabedoria, quanto do entendimento, quão insondáveis, Senhor, são os seus juízos. Aleluia. Quem conhece a mente desse Deus? Aleluia. E ninguém acima dele, porque por ele, pra ele, são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória eternamente. Irmãos, essa noite é noite de comunhão com Deus, amém? E se você entrou aqui hoje e estava longe dos braços do Pai, talvez estava aí achando que Deus não tem nada contigo, que Deus te abandonou, por conta até mesmo de você se sentir tão pecador, eu quero dizer uma coisa para você: Deus está com os braços abertos para te receber hoje. E não importa o que aconteceu, não importa como você está vivendo, essa noite é noite de reatar o seu relacionamento com Deus. E se você quiser vir aqui à frente,
aproveitar essa oportunidade. O Espírito Santo falou ao seu coração, essa palavra está ardendo dentro de você, e você quer voltar para os braços do Pai. Nós estamos aqui felizes e queremos orar junto com você e declarar, em nome de Jesus, seja bem-vindo novamente à comunhão do Pai, em nome de Jesus. Se tem alguém, eu quero orar por você nessa hora, pode vir aqui em nome de Jesus, pode vir aqui, reatar sua amizade com o Pai, porque nós estamos felizes nessa noite. Nós estamos felizes nessa noite porque a porta da graça ainda está aberta. Deus não rejeita, Deus não rejeita, Deus não rejeita, Deus não rejeita. Um coração quebrantado, Deus não rejeita. Um coração contrito, Deus não rejeita. Deus não rejeita, Deus não rejeita, Deus não rejeita. Porque assim diz o alto e sublime que habita de eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o quebrantado e humilde de espírito, para vivificar o espírito e o coração dos contritos. Deus quer habitar no seu coração. Deus quer habitar no seu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse momento tão precioso, Senhor. E hoje podemos refletir um pouco sobre o Teu plano para as nossas vidas, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor quer ter comunhão conosco, Pai. E nós não queremos viver, Senhor, como Marta, tão atarefada, Senhor. Oh, Pai, nós não queremos viver, Senhor, correndo, sem desfrutar do propósito eterno, sem desfrutar de relacionamento com o Senhor. Nós queremos ser Maria, nós queremos estar aos Teus pés, desfrutando do Teu plano, do propósito eterno do Senhor para as nossas vidas, que é ter comunhão conosco, relacionamento conosco. Ó Deus, o Senhor declara para nós nessa noite, que nós devemos ser como Maria, porque Maria escolheu a boa parte, Maria escolheu a melhor parte, Maria entendeu o plano, Maria compreendeu a vontade de Deus para ela, como Davi, Senhor, rei de Israel, cheio de tarefas e obrigações, mas Davi só tinha um desejo: estar na casa do Pai, contemplar a formosura de Deus no seu santuário. Nós só temos um desejo nesses dias, Senhor: estar na sua presença e viver pelo propósito eterno que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode agradecer a Deus nessa noite, irmãos? Obrigado, Jesus. Obrigado por mais uma noite, obrigado por mais um tempo na tua presença. Obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, e sermos fortalecidos em quem o Senhor é. E nós iremos sair daqui, Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o que mais importa para nós é termos comunhão contigo, Senhor. O que mais vale, o que é mais importante para as nossas vidas é desfrutarmos, ó Deus, da comunhão contigo, Senhor. Termos relacionamento com o Senhor, desfrutarmos da sua presença, Senhor. Vivermos, ó Deus, nos relacionando com o Senhor diariamente, Senhor, até que o teu plano possa ser estabelecido sobre céus e terra, no glorioso retorno de Jesus Cristo, quando o Senhor vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, para estabelecer, para cumprir, para trazer plenamente a tua vontade ser estabelecida. E nós, a tua igreja, nós, Israel, seremos, ó Deus, o teu povo. Nós iremos ver o Senhor como o Senhor é, nós iremos enxergar a tua face, nós iremos, ó Deus, desfrutar da tua presença, nós iremos olhar para a tua face e declarar que o Senhor é o mais belo entre os milhares. Obrigado, Jesus. Ó Deus, nos fortaleça para que possamos permanecer firmes sobre esse juramento, sobre essa promessa que está sobre as nossas vidas. Passará os céus, passará a terra, mas a tua palavra não passará, Senhor. E em breve nós plenamente seremos o teu povo, e o Senhor será o nosso Deus, e habitaremos com o Senhor e desfrutaremos da sua presença de eternidade a eternidade sobre a nossa
Nova Jerusalém, e lá não haverá mais necessidade de sol, porque a tua luz brilhará sobre nós. Lá não haverá mais necessidade de templo, porque o Senhor é o santuário, e nós desfrutaremos da sua presença, Senhor. Nós conheceremos o Senhor durante toda a eternidade. Nós conheceremos o Senhor diante de toda a eternidade, Pai. Louvado seja o teu nome. Nos ajude para que possamos permanecer firmes até o fim, até que Ele venha, adorando ao Senhor e desfrutando da nossa comunhão contigo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça e que haja fruto da vide e o produto da oliveira, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você hoje e para sempre. Deus te abençoe. Vai debaixo da paz, debaixo da graça, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Terça-feira, culto de libertação e cura. Quinta-feira continuaremos construindo um lugar para a presença de Deus. Vai debaixo da paz, o Senhor é contigo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Todavia